Antes de começarmos a orar, convido você a respirar fundo e permitir que a palavra de Deus fale ao seu coração. Às vezes, tudo o que queremos é um sinal, um toque do céu, um sussurro que nos diga: está tudo bem, eu estou com você. Talvez você nunca tenha dito isso em voz alta, mas em silêncio, no fundo do seu coração já desejou: Senhor, eu só quero ser abençoado. Talvez esse desejo tenha escapado em meio a lágrimas silenciosas ou num suspiro cansado no fim de um dia difícil. Você não está sozinho. Todos nós, em algum momento, ansiamos por sentir a mão de Deus sobre nossas vidas. Queremos ser vistos, lembrados, protegidos. Queremos viver com paz, sabedoria e sentido. E esse anseio não é egoísmo, é um reflexo da nossa alma buscando de volta seu Criador. Mas o que significa de verdade ser abençoado? Muitas vezes pensamos que bênção é sinônimo de ter mais dinheiro, mais reconhecimento, mais conforto. Mas será que é isso mesmo? A palavra de Deus nos mostra algo diferente. Em Jeremias 17, 7 e 8 está escrito: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Essa é a verdadeira bênção, ter raízes profundas na presença de Deus. Mesmo quando a vida esquenta, mesmo nos tempos de seca, você continua firme, porque quem é abençoado não vive de circunstâncias, vive da fonte. Se você quer viver assim, escreva nos comentários: minha confiança está em Ti, Senhor. Vamos declarar juntos essa verdade. A bênção de Deus não se revela apenas quando tudo vai bem, mas principalmente quando tudo parece estar desmoronando. E mesmo assim, permanecemos de pé. A árvore descrita em Jeremias enfrenta o calor, passa pela seca, mas suas folhas continuam verdes. Ela não se desespera. Por quê? Porque suas raízes estão mergulhadas na fonte certa. Quantas vezes tentamos sobreviver com raízes superficiais? Colocamos nossa confiança em pessoas, em situações, em promessas humanas e nos frustramos. Mas quando nos aprofundamos em Deus, quando deixamos que Ele seja o nosso sustento diário, então, mesmo no deserto, conseguimos florescer. Confiar em Deus não é apenas acreditar que Ele existe, é depender dEle quando as respostas demoram, é permanecer fiel quando tudo grita para desistirmos, é entregar o controle e dizer: Senhor, mesmo sem entender, eu confio em Ti. Ser abençoado não é ter uma vida perfeita, é ter uma vida firmada em um Deus perfeito. Não significa ausência de lutas, mas presença de paz em meio à guerra. Não é viver sem lágrimas, mas ter consolo quando elas caem. É caminhar pela tempestade sem perder a direção, porque sabemos quem segura nosso leme. E quando as raízes são profundas, os frutos aparecem. Frutos de paciência, de amor, de generosidade, de fé. E esses frutos não apenas alimentam nossa alma, mas tocam outras vidas. Pessoas à nossa volta passam a perceber que há algo diferente em nós, algo que não vem do mundo, mas de Deus. Se você deseja ter raízes profundas e dar frutos mesmo em tempos difíceis, escreva: eu quero florescer mesmo no deserto. Vamos declarar fé juntos. Vamos refletir agora sobre outra poderosa passagem que fala sobre bênçãos, o Salmo 1. Ele começa dizendo que é bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Você percebe o contraste? A verdadeira bênção não está em seguir o fluxo, em andar conforme a multidão, em repetir o discurso do mundo. Está em andar na contramão, em escolher a santidade quando todos escolhem o pecado, em buscar a verdade quando o mundo vende mentiras. O salmista diz que essa pessoa será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Olha que incrível! Prosperar aqui não é apenas ganhar dinheiro ou ter sucesso aos olhos do mundo. É ter uma vida firmada, saudável, produtiva no que realmente importa. É estar no centro da vontade de Deus, mesmo quando tudo à volta parece estar fora de controle.
Quem vive assim não se contamina com conversas vazias, não se envolve em fofocas, não se perde em comparações. Medita na palavra, alimenta-se da verdade e por isso não se enfraquece. Você pode até estar passando por um momento difícil, mas se o seu prazer está em Deus, se você tem buscado a sua presença, então pode ter certeza, você está plantado no lugar certo. Escreva nos comentários: quero andar segundo a tua palavra, Senhor. Declare publicamente que a sua fonte é o Senhor. Muita gente acredita que ser abençoado é ter uma vida sem problemas, cheia de conforto e conquistas. Mas a Bíblia nos mostra algo muito mais profundo. A bênção verdadeira não está nas posses, mas na presença. Você pode ter tudo e se sentir vazio, mas se tiver a presença de Deus, mesmo no vale, você terá paz. Jesus nunca prometeu ausência de tribulações. Pelo contrário, ele disse: neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. A bênção não é escapar da dor, mas passar por ela com um propósito, com esperança, com fé. E quando Jesus é o centro da sua vida, tudo muda. Ele passa a ser o seu tesouro, o seu consolo, a sua direção, a sua fonte inesgotável de alegria. Você começa a enxergar o mundo com outros olhos. Aquilo que antes te abalava já não te derruba mais. Aquilo que antes te seduzia já não tem mais poder sobre você. Sua mente começa a ser transformada. Seus pensamentos passam a ser guiados pela verdade. Você se torna mais vigilante com aquilo que consome, com o que ouve, com o que alimenta a sua alma. Não por obrigação, mas por amor. Porque quando estamos apaixonados por Jesus, nós queremos proteger essa conexão a qualquer custo. E é nessa intimidade que mora a verdadeira bênção. Não em ter o que o mundo oferece, mas em preservar o que o céu derramou sobre você. Se você já entendeu que Jesus é a verdadeira riqueza da sua vida, escreva: Jesus é meu tudo, e declare essa verdade diante do mundo. Muitos passam a vida inteira perseguindo bênçãos como se elas fossem troféus ou conquistas materiais. Mais dinheiro, mais status, mais conforto. Mas Jesus nos convida a um caminho completamente diferente. Ele nos chama não para buscar bênçãos, mas para buscar a Ele. E quando Ele se torna o centro, tudo mais encontra seu lugar. Mateus 6,33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. A ordem das prioridades revela o segredo. Não corra atrás das coisas, corra atrás de Deus. A grande virada acontece quando entendemos que a maior bênção não é o que Deus pode nos dar, mas quem Ele é. Quando Jesus se torna nosso maior desejo, passamos a ver tudo com outros olhos. As bênçãos deixam de ser metas e passam a ser consequências de uma vida rendida. E quanto mais nos aproximamos dele, mais discernimento temos para dizer: Senhor, não quero a minha vontade, mas a tua. Não quero os meus planos, mas os teus. Não quero correr atrás de migalhas, quando posso sentar à mesa contigo. Esse tipo de entrega não é fácil. Requer renúncia, requer fé. Mas o resultado é uma vida cheia de sentido, mesmo quando não temos tudo o que queremos, porque temos o essencial, a presença do próprio Deus dentro de nós. Se você deseja viver essa verdade e declarar que Jesus é a fonte da sua vida, comente: eu escolho buscar primeiro o reino. Vamos juntos colocar Deus no centro. Talvez você já tenha se perguntado em silêncio: será que Deus me vê? Será que Ele se importa comigo? Às vezes, os momentos de espera, de dor e silêncio fazem parecer que fomos esquecidos, mas essa é uma mentira que o inimigo quer te fazer acreditar. A verdade é que Deus nunca tirou os olhos de você. A palavra de Deus diz que antes mesmo de você nascer, Ele já conhecia os seus dias, já sabia o seu nome, já tinha separado um propósito especial para a sua existência. Você não é um erro, nem um acidente. Você é intencionalmente amado pelo Criador do Universo. Muitas vezes, olhamos para os outros e achamos que a bênção está sempre distante de nós. Vemos pessoas prosperando, sendo curadas, realizando sonhos, e nos perguntamos: e eu, Senhor? Mas saiba disso, o tempo de Deus não é o nosso tempo, e o caminho dele é sempre melhor. A espera pode estar forjando em você algo que bênçãos imediatas jamais formariam. Maturidade, dependência, raiz profunda,
Fé real. Porque quando tudo vai bem, é fácil agradecer. Mas quando nada parece se mover, é ali que a fé verdadeira nasce. Você não precisa ver tudo agora. Só precisa confiar que Deus está agindo. Nos bastidores, nos detalhes, no invisível. Ele está trabalhando por você, mesmo quando você não sente nada. Se você crê que Deus está te moldando mesmo no silêncio, escreva: Eu sei que o Senhor não se esqueceu de mim. Fortaleça sua fé declarando isso com ousadia. Deus não te ama porque você acerta sempre. Ele te ama apesar dos seus erros. Essa é uma das verdades mais libertadoras da fé cristã. Não precisamos ser perfeitos para sermos amados por um Deus perfeito. A graça de Deus não depende do nosso desempenho. Não aumenta quando acertamos, nem desaparece quando falhamos. Pelo contrário, é nos nossos momentos mais frágeis que o amor dele brilha com mais força. Quantas vezes você já se sentiu indigno, já se olhou no espelho e pensou: eu não sou suficiente, eu falho demais, Deus não pode me usar assim. Mas a palavra diz: o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Foi assim com Moisés, que se achava incapaz de falar, com Gideão, que se via pequeno demais, com Davi, que cometeu grandes erros, e com Pedro, que negou Jesus 3 vezes. Todos eles foram usados poderosamente. E sabe por quê? Porque Deus escolhe corações rendidos, não pessoas perfeitas. O Senhor te vê por dentro. Ele conhece cada cicatriz, cada queda, cada tentativa frustrada. E ainda assim diz: você é meu. Eu te escolhi. Eu tenho planos para a sua vida. Não permita que a culpa ou a vergonha te impeçam de se aproximar de Deus. A cruz já pagou o preço. A graça já está disponível. Tudo o que Ele deseja é o seu coração entregue, do jeito que está, agora mesmo. Se você crê que Deus te escolheu mesmo com suas falhas, escreva: eu sou amado pela graça de Deus. Vamos declarar que somos aceitos e chamados por Ele. Há capítulos da nossa vida que preferimos esquecer. Momentos de dor, escolhas erradas, caminhos que nos afastaram de Deus. Mas mesmo esses trechos que tentamos esconder, o Senhor conhece. E ainda assim, Ele te chama pelo nome e te convida a permanecer nele. Jesus não se impressiona com nossas máscaras. Ele não se afasta das nossas fraquezas. Pelo contrário, Ele entra no nosso caos e transforma tudo com o seu amor. Ele diz: permaneça em mim. Não apenas nos cultos, não só nas orações de desespero, mas em cada instante comum da sua vida. Estar em Cristo não é viver de emoções momentâneas, mas de uma intimidade constante. É cultivar presença no silêncio, é confiar na ausência de respostas, é andar com Ele mesmo quando os passos parecem pesados. Quando você escolhe permanecer, mesmo sem entender, você está dizendo: Senhor, eu confio mais em Ti do que nas circunstâncias. Eu me rendo à Tua vontade. Você não foi criado para sobreviver correndo atrás de coisas passageiras. Você foi feito para florescer na presença do Deus eterno. E isso começa quando você entende que a verdadeira força não vem de você, mas da videira. E nós somos apenas ramos. E como ramos conectados à videira, nós damos fruto, mesmo cansados, mesmo chorando, mesmo sem aplausos, porque o que nos sustenta não é o reconhecimento, é a presença de Deus. Se você deseja viver conectado à videira verdadeira, escreva com fé: quero permanecer em Ti, Jesus. Vamos reafirmar juntos essa escolha de intimidade. Às vezes buscamos por bênçãos como se elas estivessem distantes, esperando para serem conquistadas no futuro. Mas a verdade é que em Cristo nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. É o que diz Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você não precisa mendigar por amor, perdão ou aceitação. Em Jesus, você já é perdoado, já é redimido, já é adotado como filho. Você foi comprado por um preço altíssimo, o sangue derramado na cruz. E isso significa que nada pode te separar do amor de Deus. Quando você olha para trás e vê os momentos em que quase caiu, quase desistiu, quase afundou, e ainda assim está de pé, isso é graça. Quando você não teve forças, mas algo te sustentou, isso é bênção. Quando você não sabia o que orar, mas sentiu paz inexplicável, isso é a presença viva de Deus operando em você.
Mesmo nas estações secas, mesmo nos dias escuros, a fidelidade do Senhor permanece. Ele nunca te deixou. Ele estava lá nos momentos que você não entende até hoje. Ele estava lá quando você achou que ninguém via. Ele enxugou lágrimas que ninguém percebeu. Você pode descansar nessa verdade. Você é amado, você é visto, você é cuidado. Não porque merece, mas porque Ele decidiu te amar sem medida. Se você crê que já é abençoado em Cristo, escreva: eu recebo e vivo as bênçãos de Deus. Vamos declarar com fé essa identidade poderosa. Querido amigo, a jornada da fé não é feita de perfeição, mas de perseverança. A bênção que Deus oferece não é um bilhete para uma vida fácil, mas a promessa de que mesmo em meio às lutas, você nunca estará só. Jesus se declarou o pão da vida, aquele que satisfaz toda a fome da alma. Ele prometeu que quem vem a Ele jamais terá sede. Isso significa que mesmo nos dias mais áridos, quando tudo parece faltar, você pode se alimentar do amor, da graça e da esperança que vem dele. Quando confiamos em Jesus, nossa vida é transformada. Passamos a enxergar as dificuldades como oportunidades de crescimento. Passamos a valorizar mais o invisível do que o visível. Passamos a andar não por vista, mas por fé. Hoje, aceite esse convite para entregar seus planos, suas dores, seus sonhos e suas batalhas nas mãos daquele que nunca falha. Diga com o coração: Senhor, não a minha vontade, mas a Tua seja feita. Que a paz que excede todo entendimento guarde seu coração e sua mente. Que a alegria do Senhor seja a sua força diária. Que o Espírito Santo te guie em cada passo, iluminando sua caminhada. Se esta oração tocou seu coração, escreva Amém para declarar sua fé e compartilhar essa bênção. E se você deseja orações especiais, deixe seu pedido nos comentários. Estaremos aqui para orar junto com você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você. Amém.